Fala pessoal, hoje vamos falar aqui sobre latidos, mas a gente não vai falar sobre latidos de cachorro normal, né? Cachorro late, então é muito importante a gente saber disso, obviamente. Vamos falar aqui daquele latido excessivo, aquele latido que incomoda, aquele latido que os vizinhos reclamam. E não existe uma razão para o cachorro latir em demasia, existem várias razões. Eu quero aqui abordar as principais dela, tá? E eu fiz uma lista aqui, eu já vou adiantar quais são as principais causas que eu vejo aqui, que os cães latem bastante, que é, eu estou olhando aqui para minha outra tela, que é por recompensa, por defesa barra uma falta ou uma sociabilização errada, por medo, né, pela porta ali, uma ansiedade com a porta, e a última, ansiedade de separação, a última é a mais comum. Então eu deixei por último aqui, talvez eu me estenda um pouquinho mais nela, que é quando aquele cachorro que ele late sem parar, que o dono sai, ele fica latindo, ou o dono está recebendo uma visita e o cachorro está latindo ali e não para. Então esse é o tipo de latido mais comum que eu presencio, mas vamos falar de todos os outros, inclusive latidos que acontecem em passeio e etc, tá? Galera, mudei um pouquinho aqui as cores do cenário, então não sei se agradou. Eu achei que ficou melhor aqui, me destacou um pouquinho mais aqui na frente, mas me avisa aqui, comenta aqui se vocês acharam legal. Também aproveito aqui já para pedir de antemão um like, muito importante. Estou começando o canal, então isso vai fazer com que o YouTube me entregue para mais pessoas, né? Mais pessoas possam ver o meu conteúdo, né? Eu já tenho uma presença mais forte ali no Instagram. Se você não me segue, Leonardo Ponta Destra, e aqui no YouTube eu estou chegando devagarinho, tá? Então vamos lá, falar aqui de latido. Bom, primeira coisa é que cachorro late. Então, assim, cara, o meu cachorro fez au, cara, latiu, é cachorro, é normal latir. Só que o latido em excesso é incômodo e não só incômodo pra gente, principalmente o cachorro, muitas das vezes ele está em sofrimento, tá? Então vamos falar aqui da primeira causa, que é a recompensa, que ela também está ligada a uma ansiedade de separação, e vocês vão entender, eu vou conectar isso no final. O que que é recompensa? O meu cachorro late, eu falo com ele, meu cachorro late, eu falo com ele, meu cachorro late, eu falo com ele. Tipo, ele fez: "Au!", eu: "Ei, para com isso". Aí ele: "Au!", eu: "Ei, para com isso". E aí ele aprende: "Ah, olha só que bacana, eu faço au, eu lato e meu dono me dá atenção. Então, quando eu quiser a atenção do meu dono, basta eu latir". Isso está conectado, muitas das vezes, a uma ansiedade por separação, que é a necessidade do cachorro fazer algo, executar algum tipo de comportamento para ter atenção. A gente pode falar disso no outro vídeo, tá? E até indo um pouquinho aqui, saindo um pouquinho aqui do assunto do latido, mas a ansiedade de separação, muitas vezes a gente fica preocupado nisso que eu estou falando, que é a recompensa. Meu cachorro está latindo, eu não posso recompensar. Só que a gente tem que se preocupar muito com a causa do comportamento e não só com a recompensa do comportamento. Só que aqui a gente está falando de recompensa. Então, meu cachorro latiu, eu vou lá e recompenso. Ele vai na porta, eu vou lá e recompenso. Por acaso a Kira está latindo agora para a porta, acho que minha família está chegando. Eu vou lá e recompenso. Meu cachorro latiu para a janela, eu vou lá e recompenso. E aí ele aprende, né, a ter esse tipo de comportamento em busca de uma recompensa, né. Então o que que a gente deve fazer aqui, e eu já vou falar aqui como resolver, o que que eu devo fazer aqui para o meu cão não latir por recompensa? Simplesmente não recompensar. Lembra que todo comportamento repetido tende a ser intensificado barra melhorado. Então, quanto mais eu repito o comportamento, mais o meu cão vai executar aquele tipo de comportamento. A segunda causa é por defesa barra sociabilização, que tem a ver com medo também, tá? A defesa e o medo, eles estão muito ligados ali, né? O meu cão, ele sente um medo de alguma coisa, eu tô na rua, ele tem medo de outro cão, ou ele tem medo de uma pessoa, e ele vai lá e late para repelir, tá? É uma forma dele querer repelir, ele vai lá, vê alguma coisa, ele sente que ele tá com medo daquilo, ele quer repelir, ele quer tirar aquilo dali. Então, o latido por medo é muito comum, né? E como é que eu faço para o meu cão não latir com medo? Fazer um processo de sociabilização de maneira correta. E aí, a gente pode fazer um vídeo falando sobre sociabilização também, comenta aqui se você quer que eu faça um vídeo sobre isso, mas sociabilizar um cão não é eu deixar ele interagir com tudo e com todos e fazer amigos. Sociabilizar um cão é expor o meu animal desde filhotinho, né, principalmente naquela janela ali de 60 a 120 dias, a ambientes diferentes, a barulhos, a outros cães, a outras pessoas, para que ele não sinta justamente medo, tá? Então, a defesa por medo é muito comum, o latido por medo também é muito comum acontecer, e por defesa. E aqui a gente tem que ponderar aqui uma coisa, o Sancho está passando aqui, por isso que essa luz está mexendo aqui, tá. A gente tem que ponderar uma coisa aqui,
do que é aceitável. Porque se eu tenho por exemplo, eu tenho 2 American Staffordshires, eu moro em apartamento. Se a Kira escuta um barulho na porta, ela vai latir por defesa. E eu estou de bem com isso, eu quero que ela tenha esse comportamento, não é qualquer barulhinho que ela lata. Então ela abrir uma defesa e latir, é um comportamento ok, faz parte. Agora, quando ela entra ali para um comportamento de latido para qualquer barulho e não para, né, um cachorro que ele tem de repente ali uma oportunidade de ajeitar o vínculo hierárquico da casa, que ele se sente responsável pelo aquele ambiente, e ele late para tudo e para todos, mesmo na presença do dono, mesmo os donos estando tranquilos, aí a gente já tem que ver ali, porque pode ser alguma coisa ali de uma oportunidade no vínculo hierárquico, ou o cachorro se sentir responsável pelo aquele ambiente. Então, a gente pondera aqui o que é um latido por defesa, tá? Latido pela porta. É muito comum, o cachorro escuta um barulho na porta, ele pode latir por medo, ou ele pode latir por uma ansiedade barra recompensa daquela porta. E aí a gente tem que identificar aqui que a causa, ela vai é muito importante a gente identificar a causa, porque o que a gente vai tratar vai depender da causa. Se o meu cão late por medo em relação à porta, o que que eu preciso fazer? Primeiro identificar se aquilo é uma defesa ok, se está de acordo ou não, está excessivo, eu preciso desensibilizar ele para aquele medo, né? E eu preciso eventualmente corrigir ali alguma coisa na minha relação que faz com que o cão tá com peso no ombro dele de resolver tudo que tem naquela casa. Isso é uma coisa. Agora, a outra é a ansiedade para a porta. Ele escuta um barulho na porta, ele fica extremamente ansioso, porque muitas das vezes a porta é um evento para aquele cão. Tá? Pessoas que entram pela porta faz muita festa, faz muito carinho, o cachorro ele tem acesso livre à porta, ele atende às visitas, e aí daqui a pouco ele também está latindo para o interfone, porque ele associa que o barulho do interfone na sequência vem à porta, e aí ele começa a antecipar isso e começa a latir também para o interfone. E aí o que que a gente precisa fazer aqui? Fazer com que a porta não seja um evento para os nossos cães. Né? Ignorar toda vez que a gente chega e a gente sai, e também fazer com que as visitas não hiperestimulem o nosso cão. E aí ele para de latir para a porta. É muito chato quando toca o interfone, o cachorro late sem parar e aquela confusão e chega gente, ele vai para fora, tem cachorro que se urina, então isso é um latido por ansiedade com a porta, né, por uma recompensa com a porta. Os assuntos eles se conectam aqui, tá bom? E o último aqui, que eu diria que é o mais importante, o que eu vou falar aqui ele vai acabar fechando o ansiedade com a porta, vai fechar outros assuntos, inclusive vai dar-lhe uma noção para vocês do que é uma ansiedade de separação, que é o latido por ansiedade. Por exemplo, os donos saem de casa e o cachorro late sem parar. Os donos, sei lá, recebem uma visita, eu estou aqui conversando com alguém, o meu cachorro está aqui me implorando atenção, latindo sem parar. Isso acontece por uma quebra brusca de rotina, e o latido é só um dos comportamentos que vem da ansiedade de separação, tá? Primeiro, o que que é ansiedade de separação? Ansiedade de separação é a incapacidade do cachorro ficar sozinho. É a incapacidade do cachorro não ter atenção. Ou quando eu tenho uma quebra brusca de rotina, ele fica incapaz de estar naquela nova rotina. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu fique agarrado com o meu cachorro o tempo todo, né? E eu não permito que o meu cachorro fique sozinho, mesmo comigo dentro de casa. E quando eu falo ficar sozinho, eu posso estar vendo um filme aqui, eu tô com a minha família, o meu cão tá aqui na caminha dele, tranquilo, sossegado, ele tá sozinho, só que ele tá sozinho, na minha presença, não necessariamente eu tô com ele no meu colo, não necessariamente eu tô ali fazendo carinho com ele, não necessariamente eu tô ali gerando um padrão, um comportamento meu, que eu vou precisar dar uma quebra brusca de rotina. Então eu vou dar um exemplo aqui, mais tangível. Eu tô agarrado com o meu cachorro lá, não sei o quê, dando 100% da minha atenção para o meu cachorro. Daqui a pouco eu recebo uma visita na minha casa. E aí o que que eu faço automaticamente? Eu paro de dar atenção para o meu cachorro e vou dar atenção para minha visita. Quando eu dou atenção para minha visita, o meu cachorro ele sente aquela quebra brusca de rotina, porque ele ficou literalmente viciado naquele meu toque, naquele meu carinho, naquela minha atenção, e ele ficou literalmente dependente daquilo. E quando eu quebro essa rotina, ele entra em abstinência, né? Lembra? Toda dependência gera uma abstinência. Quando ele entra em abstinência, ele vai gerar algum tipo de comportamento. Nesse caso do exemplo que eu estou dando, é latir. Ele vai começar a latir sem parar por uma ansiedade por separação.
E aí o que que eu faço muitas das vezes? Eu vou lá e recompenso. Lembra que a gente falou da recompensa? Ele late, 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 eu vou: "O que que foi? O que que você está latindo?". Eu já vi, gente, pessoas dar petisco para o cachorro para ele parar de latir, olha só. Então o cachorro o humano ali gerou uma ansiedade no cão, o cachorro foi lá, ele latiu, e aí para parar de latir a pessoa foi lá e deu um biscoito. O que que o cachorro aprende? Basta eu latir que eu ganho um biscoito, né. Basta eu latir que eu ganho atenção, basta eu latir que eu tenho a minha necessidade suprida, e aí que a hora que vocês foquem aqui no que eu falei, na minha necessidade suprida e não na minha recompensa suprida. É mais importante aqui a gente ir na causa, tá? Se vocês querem que eu faça um vídeo aqui sobre também ansiedade por separação, comenta aqui que eu faço para vocês, tá bom? E se vocês também estão com filhote, querem ensinar o filhote a não ter esse tipo de problema, querem ensinar o filhote a não latir sem parar, a conseguir ficar sozinho, a passear na rua tranquilo, a parar de mordiscar, a ter comandos e tudo mais que você precisar. Eu tenho um curso que ele está aqui no primeiro comentário fixado e na descrição, chamado de Bem com Filhote, e nesse curso eu ensino do zero como você adestrar o seu próprio filhote. Eu montei esse curso com o Sancho, que é o meu filhote, do momento que ele chegou aqui em casa com 60 dias, eu comecei a gravar e montei isso numa trilha de videoaulas super didática que vocês vão ver todo o meu processo ali de adestramento com o meu cão. E por que que eu falo que é super didática? Porque eu tenho 2 cães, eu tenho um cão adulto, que é a Kira tem 6 anos agora, e o Sancho agora está com 10 meses no momento que eu gravo esse vídeo. Só que o primeiro comando que eu ensinei para ele, do comando senta, esse comando eu fiz em formato de aula. Eu peguei, vou ensinar o senta, eu vou gravar a aula, peguei e comecei a gravar. Só que antes de eu mostrar para vocês o processo dele até sentar, eu mostrei com a Kira. Então eu faço um take com a Kira, eu faço um vídeo com a Kira, ó, assim que faz o comando senta, vocês vão lá, vão ver a técnica perfeita, como é executada. E aí depois vocês vão ver eu aplicando aquela técnica com um cachorro que ele nunca fez aquele comando. Então isso tornou o curso extremamente didático, o link está aqui, vai ser um prazer ter você junto de Meio que Filhote. Um abraço, tchau.